crianças necessitam de atenção e de amor terno e compreensivo. É a sua segurança para a vindoura batalha da vida. Estimule as crianças a amar, admirar e apreciar, em vez de, como hoje tão frequentemente fazemos, competir, invejar, superar quem quer que seja. Amar e apreciar generosamente o grande, o encantador e o verdadeiro, é participar um pouco do seu encanto. Muitas vezes ouvimos o oposto: crítica, demolição, repetição maldosa de falatório. Sabe por que há pessoas que assim procedem? Porque suas almas estão esfomeadas, confinadas e frustradas. Ame-as, pois somente o amor pode ajudá-las a conquistar a liberdade e a alegria. Mais sobre o assunto pode ser lido no capítulo Amor, o Curador, em meu livro A Perene Sabedoria da Vida. T.G. Wisdom of Life. Gostaria também de dizer uma palavra sobre os impulsos sexuais, tão fortes na maioria de nós. Você pode encontrar no segundo volume de A Doutrina Secreta, página 428, a razão disto. O abuso e a degradação da função sexual é tão desastrosos em seus efeitos por ser ela um reflexo na Terra do poder criador mais elevado do universo. Todas as formas de yoga, tanto no Oriente como no Ocidente, são bem claras sobre a necessidade do controle da sublimação do sexo. O celibato imposto não é saudável. Mas, à medida que o homem avança no caminho para o mundo mais elevado, verifica que a solicitação carnal vai diminuindo, pois a força sexual tende a se sublimar no poder espiritual elevado. Enquanto isto não acontece, é impedido o registro da consciência espiritual no cérebro. Mas nunca experimente apressar ou usar métodos especiais para atingir essa finalidade. Pureza de vida e de pensamento, consideração e carinho pelo outro no relacionamento sexual legítimo trarão esse resultado. Na antiga Índia, o homem tinha sua vida sexual por algum tempo como dever à sua raça. Depois, com o pleno consentimento de sua mulher, ambos retiravam-se da vida no lar para seguir o caminho direto para o mais elevado. A vida matrimonial pode ser um meio de elevação dependendo tudo de nossa atitude. A educação da maioria de nós não nos conduz a essa perspectiva. Nada mais pode ser dito aqui. Recomendaria àqueles que estejam interessados a leitura do meu livrinho, O Poder Criador, de Creative Power, publicado pela Sociedade Teosófica Americana, em Wheaton, 11, EUA, e reimpresso pela Casa Publicadora Teosófica de Londres. Cumpre também lembra que a fluência das correntes prânicas mais elevadas no corpo, induzidas pela meditação, às vezes acentuam os impulsos inferiores. Esta é a razão por que as pessoas religiosas são frequentemente culpadas de pecados sexuais. Mantido com constância, o pensamento elevado religioso acabará por transformar o sexo, mas nos períodos em que é afrouxado, frequentemente será observado o estímulo citado. Devo mencionar agora mais um ponto. Frequentemente tenho encontrado homens e mulheres fascinados pelo ocultismo, que o compreenderam de maneira elementar, e cuja descrição dos poderes supranormais atraiu seu egotismo e orgulho, que anunciam sua decisão de seguir uma vida de celibato sem qualquer pensamento do que isto possa significar para seus associados. A esses eu diria: você tem o compromisso do qual não deve fugir. O primeiro dever ensinado em ocultismo é cumprir o dever pelo próprio dever. Não se pode atingir a essência do amor abnegado e a ausência de todo o egotismo, que é o objetivo do esforço oculto, por meio desse egoísmo superior. O desejo de poderes ocultos e do assim chamado desenvolvimento oculto, é uma forma sutil de egoísmo, mais perigoso para o verdadeiro progresso que as formas usuais de ambição física. Um livro muito útil para a compreensão de nossa natureza emocional é A Ciência das Emoções, The Science of Emotions, de Dr. Bhagavan Das. Capítulo 6. A preparação para o caminho, a mente. O treinamento da mente. Uma vez mais é necessário compreendermos que não somos a nossa mente.
Para principiar, observe algumas vezes seus pensamentos. Deixe-os fluir e veja para onde vão. Você verificará que são extraordinariamente mercuriais, rápidos, sempre imutáveis. Eles são sempre assim, mas nós só nos conscientizamos disto observando-os. Se tomarmos parte num tráfego veloz, não percebemos quão rápido ele é, mas se ficarmos parados e olharmos, imediatamente o fato chamará nossa atenção. Note também que o pensamento pode ser provocado por um acontecimento físico ou um desejo emocional. É interessante observar como a mente é acomodatícia, como a natureza desejo e a mente manejam-se mutuamente. Se desejarmos muito alguma coisa, a mente encontrará toda espécie de razões plausíveis para satisfazer o desejo. Há 2 passos preliminares para o controle da mente: atenção e concentração. Nunca faça qualquer coisa com a metade de sua mente, sonhando com outras coisas. Esteja atento ao que você está fazendo e nisso empenhe-se por completo. Está aos pés dos mestres, Attitude Fate of the Master. Aqueles que mais sabem mais saberão o que estes versos querem dizer. Seja lá o que for que sua mão encontre para fazer, faça-o com toda atenção. Quando, de todo o coração, agimos para o bem, fazemos descer a atenção e o poder de nosso eu imortal. É verdade que com longa prática de meditação desenvolvemos uma espécie de consciência dual. Uma parte de nossa mente está atendendo alguma coisa aqui na Terra e a outra, sem cessar, olhará para o céu. Mas mesmo então nossa mente inferior controlada será exata e atenta. Na verdade, deveríamos saber o que estamos fazendo e, se possível, por quê. Concentração, a habilidade de pensar sobre alguma coisa, sem desvio por um certo tempo. Todos nós a praticamos naturalmente, quando muito interessados. Escolha assim um objeto de pensamento que lhe interesse. Pratique interessar-se pelo assunto do momento. Devemos pensar clara e ininterruptamente sobre um objeto escolhido. O pensar sem interrupção leva à concentração. Siga uma continuidade do pensamento. Faça um passeio imaginário. Este último ponto leva-nos a outra grande força da mente que pode tornar-se criativa e poderosa, a imaginação. Mas lembre-se de que a meditação, especialmente em seus primeiros estágios, é pensamento dirigido. Imaginação significa a faculdade de criar imagens. Com esta força podemos encher nosso mundo interior, subjetivo. Se fecharmos nossos olhos, excluímos os objetos do plano físico, mas em vez disso, podemos ver toda espécie de ideias, figuras e cenas interiores. Olhando para trás, a jusante da torre do tempo, podemos ter memórias de pessoas, lugares e acontecimentos. Olhando torrente acima podemos ver mais quadros, quadros de esperanças, desejos e aspirações. Estas são criações involuntárias de pensamentos e desejos, kamamanas. Mas podemos também criá-los pela vontade e pela imaginação controlada e dirigida. A imaginação não controlada pode pregar-nos uma peça. Por conseguinte, nossa imaginação deve ser controlada, dirigida, desenvolvida, até que se torne verdadeiramente criativa. Parte deste desenvolvimento da imaginação é o poder de visualizar. Algumas pessoas têm este poder fortemente desenvolvido. Podem facilmente se tornar psíquicas, porque os poderes de visualização são o começo da visão psíquica. Olhe atentamente para uma rosa. Feche os olhos e reproduza sua imagem. Se você está lendo uma boa história, visualize à medida que vai avançando. Este desenvolvimento leva ao crescimento da imaginação criadora, um poder de grande uso na meditação. O desenvolvimento da imaginação habilita-nos a nos colocarmos no lugar de outro, e assim aprendemos a compreender melhor os outros. A razão, a compreensão e a intuição devem ser desenvolvidas. Isto é feito pela prática da meditação, e também pelo pensamento e estudo paciente, cuidadoso. A inteligência deve crescer, crescendo para cima, despertar a intuição.
Isto é feito pelo pensar firme e perseverante, pela emoção ardente assim desperta e pelo aprendizado de como lutar com a vida. O estudo espiritual não é tanto um acúmulo de fatos. Os fatos, muito frequentemente, não são o que parecem ser, mas o desenvolvimento da faculdade. Leia num livro bom, que exija reflexão, alguma afirmativa ou ideia. Empregue alguns minutos pensando sobre o assunto. Se isto nunca foi feito antes, pode acontecer uma certa insuficiência de pensamento. Persevere. Logo começarão a fluir ideias, compreensão e inspiração. Sua mente está crescendo e atingindo outras ideias correlatas do universo. Quando você tiver pensado tão forte e tão longe quanto possa, espere, olhando aquilo que é invisível, ouvindo aquilo que é inaudível. Quando tiver chegado ao fim de um parágrafo, escreva, em tão poucas palavras quanto lhe for possível, a essência dele. Faça o mesmo com o capítulo e com o livro inteiro. Um resultado disto será o crescimento da faculdade de ver o essencial na vida como nos livros, bem como o poder de condensar e esclarecer. Muita gente com a mente não adestrada não tem o poder de se expressar com clareza e concisão, e de chegar ao essencial. Sir Francis Bacon uma vez escreveu que a leitura forma um homem completo, a palavra, um homem preparado e a escrita, um homem exato. Não apenas devemos estudar livros, mas também, e ainda mais, a própria vida. Pensemos sobre a vida, seu significado e propósito, sobre gente que podemos compreender e amar, sobre acontecimentos que podem conter uma mensagem para nós. Ouça a canção da vida, tente intuir o encanto e o propósito fundamentais da vida. Contemple intensamente toda a vida ao seu redor. Aprenda a olhar inteligentemente no coração dos homens. Isto é da luz no caminho, Lincoln Tipat, que nos aconselha a tentar isso de um ponto de vista absolutamente impessoal. De outro modo, nossa visão será parcial. A inteligência é imparcial. Ninguém é seu inimigo. Ninguém é seu amigo. Todos são seus mestres. Mais uma vez, estude os corações dos homens, de modo que você possa saber como é este mundo em que você vive, e do qual quer ser uma parte. Olhe a mudança constante e a vida em movimento ao seu redor, pois é formada por corações de homens, e, à medida que você for compreendendo sua constituição e significado, gradativamente irá habilitando-se a ler o mundo maior da vida. Inteligência não é o mesmo que intelectualidade. Inteligência é um poder, uma faculdade, o poder de compreender, de ver o sentido básico. Intelectualidade é o poder de acumular e lembrar fatos. É claro que o futuro ocultista torna-se um superpsicólogo. Mais informação sobre o desenvolvimento do poder do pensamento será encontrado em meu panfleto. Pensamento, o Criador, Told, de Criator. O caminho preparatório. O caminho preparatório para a grande estrada foi muito bem descrito por H.P.B. em A Escada de Ouro. Contemple a verdade que está à sua frente. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, afeto fraternal para todos, presteza para dar e receber conselho e instrução. Ânimo valoroso para suportar as injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados, e mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos que nos revela a ciência sagrada. Eis a escada de ouro por cujos degraus pode o estudante galgar o templo da sabedoria divina. Esse caminho preparatório sempre foi o mesmo desde o princípio do mundo. Ele é exposto no nobre caminho óctuplo do Buda, e nas bem-aventuranças do Cristo. A antiga escola transmalaica chama os degraus de Paramitai. Eles são 6. 1. Caridade, amor. Todos os sistemas de yoga começam assim. 2. Moralidade, relacionamento correto com os outros. 3. Paciência amável, que nada pode perturbar. Ser paciente no prazer ou na dor até que não sejamos afetados pelo prazer ou pela dor. 4.
energia destemida, que abre o seu caminho para a verdade suprema acima do lodo das ilusões da vida. 5. Meditação profunda ou contemplação, cujo portal de ouro, uma vez aberto, leva a alma aos reinos eternos. 6. Sabedoria, que, identificando o homem com Deus, torna-o conscientemente o Filho do Altíssimo. O inimigo. Há somente um inimigo nesse caminho, aquele contra o qual devemos fazer uma guerra sem tréguas, até que seja destruído para sempre, e esse inimigo é Ankara, o sentido do eu, mim e meu. Não nos censuremos por isso. Desde tempos imemoriais esse sentido tem sido protetor e uma concha necessária, como a casca do ovo protege o pinto que está crescendo. Diz H.P. que seu papel na evolução é o de uma salvaguarda, de modo que, dentro da carapaça, a individualidade possa crescer em segurança até o soar da hora em que a armadura possa lenta e continuamente ser posta de lado e, firmemente estabelecida a individualidade imortal, sem limitação, entrar em contato com a vida de todas as coisas, sem exceção, e dela participar. Usando ainda o símile da casca do ovo, quando a hora é chegada, o pinto no interior quebra a casca com bicadas de modo que possa sair para a gloriosa luz do dia, e a galinha ajuda o exterior. Do mesmo modo começamos a quebrar a barreira de nosso minúsculo eu, e o mestre e guardião de nossa alma, originalmente nosso eu superior, em algumas pessoas ajudadas por um guru ou mestre da sabedoria, ajuda do exterior. Até que essa hora chegue, é impossível para qualquer um de nós, verdadeiramente, vislumbrar a glória que nos aguarda. É o mesmo que se falasse ao pinto, que ainda não nasceu, sobre a luz solar exterior, pois, nunca tendo visto, não poderia imaginá-la. Ele poderia até mesmo recusar-se a acreditar na existência de outro mundo que não aquele dentro da órbita de sua pequena consciência. Ou como se tentássemos dizer ao botão sobre a maravilha e a luz em que em breve floresceria. Cumpre-me citar aqui as belas palavras da luz no caminho, Ligchon-Tipat, não antes que toda a personalidade do homem tenha se fundido e dissolvido, não antes que tenha sido tomada pelo fragmento divino que a criou como simples objeto de experiências e experimentos sérios, não antes que toda a natureza tenha cedido e se submetido ao eu superior. Pode a flor se abrir. Chame isto pelo nome que lhe aprouver. É uma voz que fala onde não há nada que fale. É um mensageiro que chega. Um mensageiro sem forma ou substância. Ou é a flor da alma que se abriu. Isto não pode ser descrito por qualquer metáfora. Mas pode ser sentido depois de procurado e desejado, mesmo no meio do bramido e da tormenta. Pode assim o botão sentir o calor do sol, mesmo antes que tenha florido e esteja ardentemente ansioso de abrir sua alma para o ar. Cumpre-nos lembrar aqui que deve ser o eterno que estimule sua força e beleza e não o desejo de crescimento. Deus, o belo, deve ser amado por causa dele próprio. O velho inimigo, como a hidra, reerguerá a cabeça muitas e muitas vezes e com muitas formas. Quando não mais usar uma veste material, aparecerá com uma forma espiritualizada. Podemos carregá-la conosco numa grande parte do caminho, mas quanto mais longe formos, mais difícil se tornará matá-lo. É importante eliminá-lo agora, no começo do caminho, e assim milhares de serpentes seriam afastadas de nossa rota. É aqui que os pecados específicos da mente tornam-se claros: orgulho, inveja, cobiça. Todos eles têm sua origem no sentimento exagerado do eu, do milímetros e do meu. Talvez seja por isso que Santa Teresa ordenou que suas monjas dissessem sempre nosso para tudo, mesmo um copo ou um prato. A ideia e o amor de Deus. Algumas vezes me admiro do interesse, muito em moda, sobre os caminhos sagrados do Oriente. O Oriente pode considerar uma deidade impessoal, o Ocidente, somente uma pessoal. Há um certo perigo na ideia pessoal da vida eterna. Temos a tendência a atribuir a Deus os vícios e peculiaridades do ser humano. O cético Voltaire disse em certa ocasião: no começo Deus criou o homem à sua imagem,
e o homem vem retribuindo-lhe a gentileza desde então. Mas há também um perigo na maneira impessoal. O impessoal, como Shri Krishna disse, é difícil para o corpo purificado alcançar. A pessoa torna-se então apta a pensar que ele pode ser apropriado e usado pela personalidade para seu adorno e prestígio, ou para obter benefícios pessoais, ao passo que lhe é a mente de 11 mentes, o coração de nossos corações, a vida de 11 vidas. O perigo é que podemos nos acostumar na forte paixão pela estrutura pessoal. Como disse o Senhor Cristo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côncavo ao curso da sua vida? Todos nós crescemos, como crescem as flores, em virtude da pressão evolutiva que nos impele, e do nosso desejo espiritual. Para evitar esses perigos, ponhamos o amor em primeiro lugar. O conhecimento, quando vem antes, pode ser duro e orgulhoso. A mente não iluminada é a grande assassina do real. O caminho do amor é real, mesmo quando parece uma via dolorosa, uma estrada cheia de desgostos. O amor é a grande força propulsora e vivencial do universo. Permita-me citar mais uma vez Dr. Alexis Carrel. Somente o amor tem o poder de pôr abaixo as barreiras atrás das quais nosso egoísmo se refugia, para inflamar nosso entusiasmo, para fazer-nos trilhar alegremente a via dolorosa do sacrifício. E ainda mais, o sacrifício não é uma virtude reservada aos santos e aos heróis. É uma necessidade específica da vida humana. É impossível amar-se uma abstração. Mas o Eterno é uma personalidade. Ele não é menos que pessoal. Dean Inge. Cada uma de nossas pequeninas personalidades é a soma total, a eflorescência, das qualidades do universo. Isto é demasiado grande para que possamos figurar, embora possamos acreditar como as criancinhas acreditam em seus pais que, para elas, são incompreensíveis. Assim olhamos para um irmão crescido que chegou a ser um com o Pai, e que nos revela a divindade do homem e a humanidade de Deus. A ele podemos amar com toda a nossa mente, coração e alma. Para muitos é o Cristo, que é o instrutor do mundo, dos deuses, dos anjos e dos homens. Nunca deixe que o amor se vá, pois o conhecimento pode dissipar-se agora mesmo. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Tem ternura no coração, bem como humildade e paciência. Pois o amor nada exige, procura se derramar, procura brilhar porque deve brilhar. Consideremos agora o caminho. Ele tem 4 pontos: meditação, estudo, autoconhecimento, serviço de toda a vida. Examinaremos um de cada vez, no capítulo sobre o método. Eles constituem um sistema multissecular de autodisciplina. Não recuemos ante o termo autodisciplina. Sem ela não é possível o verdadeiro conhecimento nem o poder adicional de ajudar. Como muito bem expressa o poeta Tennyson em seu poema. A autorreverência, autoconhecimento, autocontrole, somente estes 3 levam a vida para o poder soberano. Ninguém faz isso para nós. Nós mesmos temos de fazê-lo, o que nos leva à integração da personalidade. Capítulo 7. A preparação para o caminho, pecados e virtudes. Os 7 pecados mortais. 1. Físico, indolência, preguiça, protelação. Conserve-se em movimento. A falta de exercício ocasiona doenças nos músculos e nos ossos. 2. Emocional, ira, luxúria, avidez. A extrema ira causa dano ao corpo psíquico, permitindo que entidades maléficas o penetrem e o dominem. A luxúria e a extrema sensualidade entopem os órgãos e impedem a circulação do prana, a força vital. A avidez embrutece tanto o interior quanto o exterior do corpo físico. A avidez por posses tem um efeito isolante sobre a consciência. 3. Mental, orgulho, inveja, cobiça. O orgulho envolve o homem como um manto que o impede de reunir-se aos outros. O pecado da separatividade, um impedimento mortal ao seu progresso.
A inveja é a essência dos pequenos desejos. Ela fragmenta o eu, por assim dizer, e faz cessar a integração. Cobiça é o desejo de possuir os poderes ou propriedades de outrem. De alguém que sofra muito desse mal partem filamentos semelhantes a ganchos que vão ter aquilo que é desejado. Com o correr do tempo isto significa a perda da faculdade, a decadência mental. Estes 7 pecados mortais todos acabam por matar a alma, impedindo-as de entrar em contato com o superior. Os antídotos: 1. Físico, diligência, perseverança, esforço. Trabalho pesado nunca matou ninguém, preocupação já matou muita gente. 2. Emocional, bondade, castidade, temperança, generosidade. A bondade desarma. A pureza de pensamento e de vida é uma necessidade para a iluminação. A temperança significa austeridade, controle pela mente e pela vontade. 3. Mental, humildade, consciência altruística, contentamento, generosidade. A verdadeira humildade não consiste em diminuirmos, o que frequentemente significa orgulho invertido. Consiste em nunca pensarmos em nós mesmos. O contentamento significa a compreensão de que ninguém tem aquilo que não seja seu por seu destino, e que a vida tem boas intenções conosco. O amor generoso e fraterno anula a inveja e a cobiça. Quanto mais dermos aos outros, mais a vida nos dará. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Lucas 6:38. Capítulo 8. O caminho. O primeiro e mais importante ponto neste artigo e eterno caminho é a meditação. Sem a meditação diária, paciente, persistente nunca poderá ser encontrado o caminho. Isto parece, para algumas pessoas, uma atividade difícil e fatigante. Entretanto, dentro de certa medida, todos nós meditamos. Se estamos empenhados no pensamento de um esquema de trabalho, ou mesmo num novo trabalho, estamos de certo modo meditando. O homem de negócios, que aprende a concentração do pensamento e um planejamento bem dirigido de suas atividades, está aprendendo algo que será de valor quando começar, em uma vida futura, a meditar de verdade. Planejar e pensar no que pode ser feito de melhor são formas de meditação. Permita-me dar uma lista de estados meditativos da mente na ordem de sua intensidade. 1. Aspiração, ânsia do coração para a estrela, o ideal, o verdadeiro. 2. Prece, levando ao reconhecimento de um mundo interior, e de que o homem é uma alma, bem como um corpo. 3. Concentração direta ao pensamento em sequência. Isto, com o tempo, integra a personalidade. 4. Pensamento concentrado num ideal, que acarreta a união do pensador com sua vida superior. 5. Adoração e veneração. A mente tendo criado a forma, o coração é estimulado e brilha para o alto. 6. Um apelo ao eu superior, pondo em atividade a vontade espiritual. 7. A conscientização do Mestre e da presença de Deus. Duas grandes verdades. Há duas grandes verdades que são a base de todas as formas de meditação. 1. O eu interior toma a semelhança daquilo que a mente contempla. Muitos escritos bíblicos assim confirmam, como ele pensa em seu coração assim é ele. Provérbios 23:7. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E Coríntios 3:18, tendo desaparecido todas as modificações, a mente, qual cristal transparente, toma a natureza e a forma daquilo que lhe está próximo, quer seja o conhecedor, o conhecido, ou o auto de conhecer. Patanjali, Aforismos da Yoga, I. 41.
O amor e a concentração da mente com base no amor levam a isso, como é tão belamente descrito por Tennyson em Idílios do Rei. Mas quando ele falou e alegrou sua távola redonda com palavras grandiosas, divinas e confortadoras, além do que minha língua pode contar-lhes, eu observei de face para face, por toda a ordem, relampejaram semelhança momentânea com o rei. Disse que marido e mulher que se amam verdadeiramente, com o passar do tempo começam a se assemelhar, porque se amam e pensam constantemente um no outro. Assim São Paulo exortou seu povo a pensar em todas as coisas que sejam verdadeiras, honestas, justas, amáveis, e que mereçam ser ditas, contendo virtude ou louvor. 2. A energia vital do universo, chamada no Oriente Prana, e que nos planos cósmicos é a vontade divina, segue o pensamento, inspira, aviva e torna reais as criações mentais daquele que pensa. Finalmente o pensador é unificado com o encanto que ele vislumbrou através de suas formas pensamentos autocriadas. A gradual mudança na atitude. É assim claro meditar é aproximar-se do Supremo que está no interior, e devido a essa incursão o mundo interno cresce, fica mais vívido e real, enquanto o externo perde muito de sua influência e realidade. Isto fica bem evidente nos estágios mais avançados da meditação. Diz a voz do silêncio, quando para si próprio sua forma parece real, como ao acordar parecem todas as formas vistas em sonhos, quando ele deixou de ouvir os muitos, e pode discernir o som interior que elimina o exterior. Santa Teresa d'Ávila descreve um fenômeno similar. Escreva ela, olho para baixo, no mundo, como se fora de uma grande altura e muito pouco me importa o que dizem ou sabem a meu respeito. Nosso Senhor tornou minha vida agora uma espécie de sonho, pois quase sempre o que vejo parece-me como um sonho, nem tenho grande sensação de prazer ou de dor. Este é o começo da ida do irreal para o real. Nosso corpo parece-nos real, nossas emoções parecem-nos reais, nosso pensamento parece-nos importante, porque ainda não compreendemos como realidade a divindade interior. O sábio Shankaracharya diz que assim como os sonhos parecem verdadeiros enquanto a pessoa não desperta, assim é a identificação de alguém com o corpo, etc. E a autenticidade das percepções sensoriais e tudo mais pertencente ao estado desperto continua, enquanto não houver o autoconhecimento. De fato, uma pessoa se torna progressivamente cônscia da alma das coisas em vez do corpo das coisas, e assim, aos poucos vai tendo lugar a mudança correspondente dos valores. P. W. Martin, em Experiência em Profundidade, Experiência in Depth, num relato de seu mergulho nas profundidades de seu subconsciente, diz que, uma vez atingido o centro, tem lugar uma mudança fundamental na atitude do homem em relação aos acontecimentos externos, ao relacionamento com os outros, às suas fontes de ação e à sua perspectiva final, e que esta mudança não é nem resignação nem otimismo fácil. E a visão das coisas deste mundo em seu aspecto interior, tão bem quanto na forma que aparece externamente. O homem que tem encontrado seu caminho para essa visão interior sabe que deve e pode acreditar no processo, desde que sua atitude seja apropriada. Jung denomina esta mudança de atitude em relação aos acontecimentos externos como a experiência do tal, cujo espírito é corporificado na expressão de São Paulo: todas as coisas trabalham juntas em benefício daqueles que amam a Deus. Encontramos também nas palavras de Jó: ainda que venha me matar, mesmo assim acreditarei nele, e na bela frase de Dante no Paraíso: em sua vontade está nossa paz. O relacionamento com os outros também se altera. A maior parte do contato pessoal é por intermédio da persona ou máscara, o que significa nenhum contato. O relacionamento em profundidade é diferente. É um encontro numa outra dimensão espiritual, nas coisas que são eternas, tão bem e não menos que no mundo externo. Aqui o ser real de uma pessoa fala ao ser real da outra. A ponte entre a consciência inferior e superior.
Esta viagem para o interior, ou para cima, como preferirmos descrever, lá, finalmente chega a um ponto em que é construído o Antakarana, a ponte entre a consciência inferior e a superior. Diz H.P. Blavatsky que é verdadeiramente em nós, que essencialmente a consciência espiritual, não pode entrar em relacionamento direto com a personalidade, exceto através de seu reflexo, a inteligência comum, inferior. É, portanto, tarefa de manas inferior, ou personalidade pensante, se ele deve fundir-se com seu Deus, o ego divino, dissipar e paralisar os tamatras, ou propriedades de forma material. Isto é kama manas, pensamento influenciado pela paixão, ou eu inferior, o qual, iludido por uma noção de existência independente, torna-se egoísmo, ou eu egoísta. A doutrina secreta, The Secret Doctrine, 3, 519. Certamente um grande desenvolvimento de manas inferior muitas vezes fechará as percepções mais elevadas. Diz ela ainda, devido ao extraordinário crescimento do intelecto humano e do desenvolvimento em nossa época de manas no homem, seu rápido progresso paralisou as percepções espirituais. É à custa da sabedoria que o intelecto geralmente vive. A doutrina secreta, The Secret Doctrine, 3, 331. Essa escadaria é o ponte, o símile que preferimos usar, da consciência inferior ou comum para a consciência superior ou espiritual é descrita por vários videntes. São Paulo fala de véu que será removido quando a vida de Cristo estiver pronta para se manifestar em nós. E Coríntios 13:4. Ele também fala do muro divino a ser demolido quando a consciência de Cristo a surgir em nós. Efésios 2:14. A escadaria é o uso, desenvolvimento e purificação progressiva da inteligência. HPB diz-nos que, fazendo crescer os estados meditativos, as imagens empregadas vão se tornando cada vez mais simples e mais abrangentes de modo que a mente ultrapassa completamente as imagens e atinge as chamadas regiões sem forma, embora, ainda diz ela, sem forma somente para os estados inferiores da consciência. A luz no caminho, Linchontipat, também descreve essa escadaria, de maneira absoluta cada homem é para si próprio o caminho, a verdade e a vida. Mas ele somente será assim quando tomar firmemente sua total individualidade e, por força de sua vontade espiritual desperta, reconhecer essa individualidade, não como sendo ele próprio, mas como aquilo que a duras penas criou para seu uso, e por meio do qual se propõe, com o desenvolvimento lento de sua inteligência, atingir a vida além da individualidade. Dr. Alexis Carrel, em seu último livro publicado depois de sua morte, tem coisas de grande importância a dizer sobre a vida supernormal. Ele afirma que o propósito da evolução da alma tem um objetivo ambicioso e espantoso: atingir o reino desconhecido que se estende além da ciência e da filosofia, o reino em cujo limiar o intelecto automaticamente se mobiliza ao chegar. O espírito se ergue mais pelo sofrimento e desejo do que pelo intelecto. Em certo ponto da jornada ele deixa para trás o intelecto, pois seu peso é demasiado. Ele se reduz à essência da alma que é o amor. Sozinho, no meio da noite escura da razão, ele escapa ao tempo e ao espaço e, pelo processo que os próprios grandes místicos nunca conseguiram descrever, une o inefável substrato das coisas. Esse caminho nos é destinado desde o começo da evolução. Pois a profunda sabedoria, que pertence ao nosso evolutivo, está esperando a evocação desde a aurora da grande jornada evolutiva. O Senhor Cristo, em sua prece antes de seu julgamento e crucificação, fala a seu Pai sobre a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. São Paulo fala daquele que nos chamou com santa vocação, conforme sua própria determinação, antes que o mundo começasse. E Timóteo 1:9. Diz HPB que a semente dessa sabedoria divina foi implantada nas almas nascentes dos homens pelos Dianchuans no alvorecer da evolução.
Ela cita as palavras do velho instrutor Aryazanga: aquilo que não é nem espírito nem matéria, nem luz nem trevas, mas é verdadeiramente o receptáculo e raiz de tudo isso. Tu és isso. A luz-vida derrama-se para baixo pela escadaria dos 7 mundos, escadas cujos degraus vão se tornando cada vez mais densos e cada vez mais escuros. É dessa série 7 × 7 que és o fiel escalador e espelho, ó homem pequeno. És isto, mas não sabes. A doutrina secreta, Te Secrete Doctrine, 3, 513. Somente o homem, em toda a criação, tem o poder de ficar face a face com Deus, porque tem em si uma fagulha, um germe da vida eterna e da consciência do universo. O princípio que dá a vida mora em nós e, fora de nós, é imortal e eternamente beneficente, não é ouvido, não é visto, não é cheirado, mas é percebido pelo homem que deseja percepção. As 3 verdades. Este caminho ascensional é também apreciado com grande beleza pelo mestre Kagan numa carta à senhora Francisca Arundali, filha de sua raça e de sua época. Tome sua pena de diamante e encha as páginas de seu diário com a história de nobres feitos, dias bem empregados, anos de santa luta. Você conquistará assim seu caminho sempre ascendente para os planos mais elevados da consciência espiritual. Não tema, não desanime, seja fiel ao ideal que você pode agora vagamente vislumbrar. Com o progresso lento no caminho, a ideia e a visão vão se tornando mais claras e mais fortes. O mestre K.H., numa carta a outra senhora, no mesmo livro, diz: aos poucos sua visão irá ficando mais clara, você verá passar a névoa, suas faculdades interiores serão fortalecidas, sua atração para nós ganhará força, e a certeza tomará o lugar das dúvidas. O Antakarana, a ponte, uma vez formada, permitirá à inteligência transferir-se da mente do pensamento concreto e comum para o plano mais elevado, para a mente mais divina. Este é o Filho de Deus, o Espírito de Cristo em nós. Além está plano da consciência divina universal e eterna, mas, primeiramente, deve-se atingir a consciência de nosso próprio ego mortal. Através dele chegamos a Deus, a vida divina. Isto é simbolizado pelo Senhor Cristo quando diz, identificando-se com o eu divino em todos os homens: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nenhum homem chegará ao Pai senão por mim. Diz HPB, nenhum degrau da escada que vai ter aí conhecimento pode ser omitido, nenhuma personalidade pode atingir ou entrar em comunicação com a Atma, divindade, a não ser através de Buddhimanas, nossos egos divinos. A doutrina secreta, 3, 522. A consciência Deus superior, uma vez atingida, ilumina e inspira a consciência humana inferior. Certamente, é como foi dito anteriormente, todo o propósito da evolução assim fazer, mas antes que a graça de Deus possa descer e se apossar de nós devemos, para que isto seja possível, empenhar todos os esforços. A este respeito a HPB cita a Cabala: todas as criaturas no mundo têm alguém que lhes fica acima. Este superior tem o prazer interior de esparcir sobre elas seus eflúvios, mas não pode fazê-lo enquanto elas não o tenham adorado, isto é, meditando como se faz na yoga. A doutrina secreta, 2, 122. A consciência espiritual. O que é consciência Deus superior e como pode ser descrita? Na verdade, não pode ser descrita com palavras humanas, pois está além do espaço e do tempo. É liberdade, é a luz, é amor, é bem-aventurança. Não é um conhecimento intelectual, nem composto puramente de emoção humana, embora os movimentos mais puros do coração lhe estejam mais próximos do que qualquer jogo do intelecto. O conhecimento espiritual não evolui nem se desenvolve com o conhecimento humano. Ele nasce no homem quando a hora é chegada. A raça dos místicos, diz Hermes, o 3 vezes grande, não é ensinada, mas sua sabedoria é lembrada por Deus quando ele assim o quer.
O mesmo diz Platão. Nada do mundo, em torno de nós, pode ajudar-nos individualmente a atingir conhecimento divino. Pois a pessoa comum nada pode fazer. Ela é tão somente o canal da sabedoria e de poder de ajudar infinitamente maiores. Eu vivo, escreve São Paulo, entretanto não eu, mas Cristo vive em mim. A união com nossa divindade interior dota a personalidade de uma sabedoria e de um poder muito além de sua capacidade. Thomas Merton, no Silêncio Escolhido, Electe Silence, escreve, para todos os grandes místicos, sem exceção, o ponto culminante da vida mística é o casamento da alma com Deus, que dá aos santos um poder miraculoso, uma energia serena e incansável no trabalho para Deus e para as almas, que frutifica na santidade de milhares de pessoas e muda o curso das religiões e mesmo da história secular. Aqueles que eu encontrei, que sentiram e conheceram sua beleza, dizem ser um fluxo de poder além da compreensão que conduz para a felicidade e para o bem de todos os seres vivos circundantes. É um sentimento de completa paz em que nada pessoal importa ou tem a possibilidade de perturbar. Essa sensação de amor divino enche o coração e transborda para tudo quanto vive. Um mundo de espantosa luz se abre ante eles, luz que é bem-aventurança, poder e amor por todas as coisas. Os primeiros sintomas frequentemente aparecem como a sensação de uma enorme luz interior, de intensa felicidade, de força resplandecente. Santa Teresa d'Ávila assim a descreve: o brilho de tal visão ultrapassa qualquer coisa que se possa imaginar na Terra. É uma luz completamente diferente da que vemos na Terra. Em comparação com a luz visionária, a radiação do Sol que nós vemos parece escura, e é como se nunca mais pudéssemos abrir os olhos. Quão apropriado é o belíssimo mantra do Oriente: do irreal conduza-me ao real, das trevas conduza-me à luz, da morte conduza-me à imortalidade. No forro de um casaco, usado pelo grande místico Blaise Pascal, foi encontrado um papel no qual estava escrito: no ano da graça, 1645. Segunda-feira, 23 de novembro, de 10h30 da tarde até 12h30. Fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Certeza, alegria, certeza, emoção, visão, alegria, esquecimento do mundo e de tudo que não seja Deus. O mundo não vos conheceu, mas eu vos conheci. Alegria. Alegria. Lágrimas de alegria. Meu Deus, vós me deixareis? Nunca permitais que de vós eu seja separado. São Paulo também descreve essa consciência. Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 4 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Digamos impossível referir, pois não há termos ou meios de expressão na terra que possam fielmente transmitir o inefável. Você não pode denominar aquilo que não tem nome, ó meu filho. Tennyson. Este é um estado, atingido em meditação muito profunda, chamado Samadhi, no Oriente, e êxtase no Ocidente. Diz-nos Patanjali que o Samadhi tem profundezas dentro das profundezas, e o mesmo nos diz Ramakrishna, o grande santo indiano. Há Samadhi com semente e sem semente. Pense que o primeiro significa a consciência de nossos egos divinos, e o segundo, a consciência universal para o qual ele é a porta. No primeiro há uma consciência de dois, eu e Deus. No segundo, eu desapareci completamente e somente Deus ficou. Nas palavras de Santa Catarina de Gênova, meu é Deus, não me conheço separado dele. Há as belas palavras de Plotino dizendo-nos que poucas vezes na vida ele atingira tal consciência. Mas não estamos sintonizados com a visão,
E assim não temos o poder de desenvolver os olhos de nossa mente e olhar a beleza do bem. Aquele que percebeu isto não pode perceber outra coisa, nem aquele que olhou para isto pode olhar para outra coisa, nem ouvir, nem mover qualquer parte do corpo. Ele esquece todos os sentidos e movimentos corpóreos, e fica quieto. Iluminando então tudo em torno da sua mente, ele inunda de luz toda a alma, tomando-a de corpo e transformando o homem todo em puro ser. Esteja tranquilo e saiba que sou Deus, canta o salmista, tranquilidade do corpo, tranquilidade das emoções, tranquilidade da mente. Pois nesse silêncio, pode-se ouvir a voz baixa, tranquila que falou a Elias. Tranquilidade mesmo do coração. Eu dormia, mas meu coração velava. Cantares de Salomão 5.2. O silêncio no céu do qual fala o Apocalipse. Procura a flor que desabrocha no silêncio que segue a tormenta. Luz no caminho. Nenhum homem pode reter sempre esta consciência, não enquanto for homem. O silêncio pode durar um instante ou pode durar 1000 anos. Mas terá um fim. Entretanto você carregará sua força. Muitas e muitas vezes a batalha deve ser travada e ganha. Para um homem que uma vez experimentou isso, a vida nunca mais será a mesma. Daí em diante sua vida pessoal estará fundida com a do Cristo interior e com a de Deus. Mas para isso temos que nos preparar. Somente o puro de coração pode ver Deus. Aquele que tem o coração puro e vem também espírito tranquilo, pensamento concentrado, vitória sobre a sensualidade e aptidão para contemplar o eu. Aforismos da Yoga, 2:41, de Patanjali. Diz o Evangelho Plotino, por conseguinte todos devem tornar-se divinos, e de beleza divina antes que possam olhar para um Deus e para a própria beleza. Órgãos físicos da consciência espiritual. Há certos órgãos no corpo físico que são, uma vez desenvolvidos, o meio pelo qual a consciência espiritual e também a conscientização do reino psíquico podem ser trazidos à consciência física. As duas glândulas no cérebro, o corpo pituitário e a glândula pineal, são muito importantes a este respeito. Durante a vida, o cérebro, com todas as câmaras e centros, pulsa com luz. Mediante um esforço espiritual constante isto se intensifica e a luz toma um movimento oscilante. O arco da pulsação do corpo pituitário eleva-se, mais e mais, até que, qual uma corrente elétrica quando se choca com um objeto sólido, a corrente finalmente atinge a glândula pineal, e o órgão adormecido é despertado e posto a brilhar com o puro fogo acásico. Uma vez desperta a glândula pineal, a luz que se irradia deste sétimo sentido ilumina os campos da infinidade. Por uma pequena fração do tempo o homem se torna onisciente, passado e futuro, espaço e tempo tornam-se para ele o presente, o eterno agora dos filósofos. Se é um adepto, ele armazenará em sua memória física o conhecimento assim adquirido e nada, salvo o crime de se permitir magia negra, pode obliterar essa lembrança. Se é somente um Shela, discípulo, apenas fragmentos de toda a verdade se imprimirão em sua memória, e ele terá de repetir o processo por muitos anos, nunca deixando que um grão de poeira o macule, mental ou fisicamente. A doutrina secreta, 3:505. Portanto a glândula pineal é o órgão físico para trazer a consciência espiritual à consciência física, e a glândula pituitária é o órgão para despertar a consciência do plano psíquico circundante. Ela é ligada também com os olhos e com o centro etérico entre as sobrancelhas. Outros transmissores físicos das impressões interiores são os 7 grandes centros, mais ou menos correspondentes aos grandes plexos nervosos, chamados no Oriente chakras ou rodas por causa de seus movimentos de rotação. Eles estão situados na base da espinha, próximo ao baço, na cintura, o familiar plexo solar, no coração, na garganta, entre as sobrancelhas e no topo da cabeça. Todos estes são, quando completamente desenvolvidos, órgãos de visão interior e de resposta.
Eles podem ser desenvolvidos, especialmente, por certos meios ocultos, ligados com o estímulo e direção do fogo de Kundalini, enrolado na base da espinha. Mas isto é muito perigoso e doloroso, a menos que seja feito sob a direção de um verdadeiro adepto. Deve ser deixado de parte. Os diversos chakras devem ser desenvolvidos natural e lentamente por uma vida espiritual e altruística. Há também 3 canais para o acesso das forças espirituais na espinha, chamados no Oriente os alentos vitais. Um sobe em linha reta no centro da espinha e se irradia do grande chakra e no topo da cabeça. Este é chamado no Oriente o Sushumna Nadi. Ele é acompanhado em cada lado por 2 outros, um positivo e outro negativo, de acordo com as forças que veiculam, e chamados respectivamente Ida e Pingala. Eles se cruzam da maneira representada no símbolo antigo do caduceu e, finalmente, um penetra no corpo pituitário e outro na glândula pineal. As asas no símbolo indicam a alma livre do homem que aprendeu a despertar e usar os poderes ocultos. É um fato interessante que as forças positivas e negativas agem em direções opostas nos corpos dos homens e das mulheres. Pode-se discernir uma sensação de queimadura ou calor em certas partes da espinha. A mesma sensação poderá ser percebida às vezes na vizinhança dos chakras, bem como uma sensação de formigamento, assemelhada, no Oriente, ao movimento de uma formiga. Um estado de meditação acarreta por vezes uma sensação de calor. Esses pequenos sintomas são indicações de movimento e vida, mas não é necessário que sejam levados muito a sério. A presença dos 3 alentos vitais na espinha era uma das razões por que a postura de meditação, chamada posição lótus, é a favorita no Oriente. Esta consiste em sentar-se com as pernas cruzadas como se cruzam os braços, descansando assim sobre os ossos pélvicos e deixando a espinha ereta e livre. Isto é às vezes difícil de ser conseguido pelos ocidentais com seus ossos enrijecidos. Cumpre que se diga aqui uma palavra sobre exercícios respiratórios, chamados pranayama no Oriente. Estes, mais uma vez, não devem ser feitos por ocidentais, exceto sob a direção de um professor adepto. Eles, algumas vezes, produzem resultados desastrosos, e em aqueles que o praticam sob o controle de forças com os quais o aprendiz não está apto a lidar. HPB escreve sobre pranayama, exercício que os nossos mestres unanimemente desaprovam. A doutrina secreta, 3, 502. A respiração comum, completa e profunda, é uma prática excelente, mas não outras formas, tais como aquelas que consistem em reter a respiração, por exemplo. O que há de racional no pranayama é a conexão sutil entre a respiração e os estados mentais, como podemos ver por nós mesmos, pois não é coisa fácil pensar claramente numa sala abafada. Em estados profundos de meditação, a respiração se altera naturalmente. Tudo o que eu escrevi acima é interessante e, espero, um tanto útil. Mas os verdadeiros resultados da meditação e aspiração não param aqui. Para ver o verdadeiro resultado, olhe para trás, depois de 1 ano de prática e observe a sensibilidade progressiva para o invisível e para as coisas sutis, o gradual aprofundamento e purificação do caráter, a ampliação da perspectiva, o aumento da resposta simpática e afável às necessidades dos outros e a aurora do sentido de proximidade da eternidade. Os 4 estágios da consciência. Os estágios crescentes de consciência nessa grande jornada são chamados, em A Voz do Silêncio, os 3 salões, e por Shankaracharya, os 4 estados de consciência. Eles muito bem definem os estágios da viagem ao interior. Os 4 estados de consciência segundo Shankaracharya são assim denominados. 1. Jagrati, a consciência em vigília, o menor e mais altamente concentrado de todos, pertence ao corpo físico. 2. Svapna, a consciência em sonho,
separada do corpo e registrada mais ou menos fragmentariamente no cérebro físico na volta aos estados de vigília, como sonho, é consciência no plano psíquico. 3. Susupti, a consciência em sono profundo, donde não há imagens de memória